Fala, rapaziada! Felipe Lima aqui, estreia com o quadro Resenha do Barbicha. Resenha do Barbicha. Saudações tricolores. Começa aqui a Resenha do Barbicha, a primeira, a estreia, né? Deixa eu beber uma coisa aqui. Tá com gosto de pato, engraçado, né? Vamos lá, cara. Vamos falar do Fluminense e Grêmio no Maracanã, estreia do Campeonato Brasileiro. Fluminense 2, Grêmio 1. Fluminense e Grêmio, cara, sempre são excelentes jogos, cara. São jogos memoráveis, né, cara? Mesmo quando você acha que o jogo tá resolvido, e não, acontece uma coisa. Apesar que 2-0 não resolve nada, nem 3-0. Mas é muito louco, cara, como as coisas acontecem em Fluminense e Grêmio, cara. Esse Fluminense e Grêmio estreia, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? No Maraca. Campeonato Brasileiro começando em janeiro, né? O que eu acho muito melhor, né? Porque dá para os times se prepararem mais, né? Você não fica apertado no calendário, mesmo que não fosse Copa do Mundo, né? Acho que poderia rolar nesse sentido, né? Os jogos, enfim. O Fluminense hoje, né? Com a volta do Zub, seja bem-vindo, Zub, novamente. O Zub está com 100% de aproveitamento no campeonato. No Campeonato Brasileiro não, como mandante no Maracanã, né? Excelente trabalho do Zub, né? Eu vou falar lá, eu acho que ele demorou a mexer hoje, como sempre demora, mas isso é papo mais pro meio do vídeo, né? O jogo começou da seguinte forma: Fluminense avassalador. Deixa eu molhar aqui um pouco a palavra que tá meio, né? Tô com uma sede. Mandar um abraço pro meu camarada Frejá, sempre nos abrilhantando com Momento Frejá. A vinheta tá a caminho. Mas o Fluminense começou avassalador, massacrando o Grêmio. Mas foi uma pressão Coca-Cola sem gás, né? Porque chegou nos 25 minutos do primeiro tempo, acabou, o time cansou, começou desorganizadamente, né? Não sei nem se existe esse termo, desorganizadamente atacar e se defender. O Grêmio está com um time semi-bagre, né? Semi-bagre, e não conseguiu fazer nada. E não saiu nada também por parte do Fluminense. Lúcio Costa estava mal. Não é que estava mal, não sei, a estreia ali do campeonato não estava bem, ninguém estava bem, né? Canóbio, muita vontade. Pô, se o Canóbio fosse feio, estaria no Bangu. Fato. Se o Canóbio fosse feio, estaria no Bangu. Sobra transpiração e falta inspiração. Se ele jogasse 10% do que ele corresse, era o Pelé, né? Enfim, aí acabou 0-0, voltamos para o segundo tempo. O Fluminense voltou com a mesma escalação, só que a menos de 1 minuto de segundo tempo, uma jogada maravilhosa do JK. Vamos lá, vamos cantar a musiquinha. Vamos contextualizar, né? Ele fuma, ele cheira, gosta de baforar. Não, não é assim não, pô. Ele fuma, ele cheira, ele gosta de baforar. Oba, oba, mais um gol do JK. Fez um pivô maravilhoso. Galhofa da parte. Fez um pivô, deixou a bola pro René limpinha, ele bateu no rebote, sobrou pro Nonato. Aliás, o Fluminense está muito bem servido, cabeça de área. Independente de quem é titular ou reserva, Nonato, Bernal, Hércules e o Martinelli. Eu achei o time todo, como um todo, assim, hoje, principalmente no primeiro tempo, meio disperso, né? Errando muita coisa.
Enfim, mas falando dos gols, né? O Fluminense fez o gol, fez o segundo gol numa excelente jogada de uma bola, um escanteio de uma jogada ensaiada que o René bateu lá quase na ponta da grande área para o Lúcio Acosta pegar de prima, assim. Aliás, quando eu vejo um baixinho jogando bem, eu lembro sempre de mim, né? Quando eu comecei, joguei muita bola, né? Eu joguei muita bola, mas parei, tive que parar um tempo aí, né? Porque a música chegou em primeiro lugar. Senão eu tava jogando, já estaria aposentado agora como jogador, né? Enfim, galhofas à parte, aí Fluminense 2-0, mas como todo Fluminense e Grêmio, é um jogo disputado, né? Disputado, cara. Um jogo brigado, é um clássico maravilhoso, cara, do futebol brasileiro. Você pode pegar vários Fluminense e Grêmio memoráveis, assim, memoráveis. De viradas improváveis, jogos disputados, placares tipo 4-3, 3-2, etc. Inclusive, o último jogo do Marcelo, né? Uma injustiça que cometeu com o Marcelo foi o Fluminense Grêmio. O Fluminense 2-1, tomou um gol no final. Enfim. Aí o Grêmio fez aquele gol. E aí foi a hora do Gravatinha, né, entrar em ação, né? Porque era pra gente ter sofrido empate hoje. Não que o Fluminense não tivesse merecido a vitória. Até porque Fábio fez uma defesa e acabou. Mas era pro Grêmio ter empatado num lance que o cara perdeu o gol na pequena área. Pequena área. Gravatinha fez assim, ó, na bola. Pesquisem, Gravatinha, Nelson Rodrigues, Fluminense, vocês vão entender. Deixa eu dar um golinho aqui, tá com gosto de... Peraí. Gosto de pato, cara, engraçado. Marreco. Tô com uma sede, deixa eu ver outra. Enfim. O futebol é cruel, né? Então, se o Fluminense tomasse aquele empate ali, não era nada do outro mundo, não. Jogamos muito mais, jogamos em casa. Mesmo o Fluminense não jogando uma boa partida no primeiro tempo, futebol é traiçoeiro. E estava 2-1, era mais de 40 minutos no segundo tempo, o cara perdeu um gol na pequena área. Pequena área, ele conseguiu chutar na UERJ. Aliás, o Canóbio chutou na UERJ também, né? E é isso. Depois desse lance, o Fluminense controlou totalmente as ações do Grêmio. O Grêmio atacando de forma desordenada, né? Para completar a cereja desse bolo, foi a entrada do Everaldo. O Everaldo não tem a mínima condição. O Everaldo é tão azarado que até no lance que ele não estava impedido, foi marcado impedimento. E o VAR não mandou voltar, né? Mas também ia adiantar o quê? O Everaldo ia estar de cara pro gol, ia ser igual aquele jogo contra o Borussia Dortmund lá no Mundial. Eu, por sinal, estava atrás do gol e quase tive um infarto. Enfim. Mas o Everaldo... O problema do Everaldo ter entrado é que ele queimou um jogo e não pode se transferir com 7, se eu não me engano. Então, ele não pode entrar. Ele tem mais 6 jogos para não entrar e ser transferido para algum time que faça o papel do otário, né? Quando o otário e o malandro se encontram, dá negócio. É isso aí. Saudações tricolores. O importante são os 3 pontos. Vamos que vamos. É o primeiro de muitos vídeos. Eu resolvi startar o canal porque eu falo de Fluminense todos os dias. Todos os dias do ano, 365 dias por ano, eu falo do Fluminense. E não é por acaso. Saudações tricolores. Nos vemos na próxima. Gol de pato.